Todo mundo bem, né? Bom, queria introduzir a aula. Antes de mais nada, só lembrar que na semana passada caiu, não lembro se na internet, acho que foi num dia, e eu acabei que perdi o arquivo que a gente estava estudando, mas tem um outro aqui que eu fiz até melhor. Queria falar sobre. Peraí, deixa eu ver se. Isabelle, deu certo aquilo que você tinha conversado comigo mais cedo? Mal tive tempo de pegar no telefone. Deu, né? Bom, eu queria falar sobre tópico frasal. Nas aulas de gramática, vocês já viram isso? Com a tia Brena, no caso? Tópico frasal, alguém já viu? Tópico frasal, isso aqui. Tópico frasal. Vamos lá. Tópico frasal é o seguinte: é uma estrutura que ele ajuda a tornar o parágrafo de argumentação mais organizado e interessante, certo? Parágrafo de argumentação, tá certo? Ele permite a vocês, autores, no caso, que vocês desenvolvam o texto, o assunto, por assim dizer, mais facilmente, certo? Tópico frasal é aquilo que vai ajudar vocês, certo? Tópico frasal, o nome pode parecer esquisito, mas tópico frasal, basicamente, pode ser chamado de ideia central ou ideia nuclear do parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, estamos falando, não, aliás, não estamos falando de introdução, né, de conclusão, estamos falando aqui do meio, certo? Do desenvolvimento da redação. Ou seja, tópico frasal, ideia central, ideia nuclear, núcleo da sua ideia, ele é um resumo do seu ponto de vista, certo? Ou seja, você tem um ponto de vista e o tópico frasal basicamente é um resumo daquele seu argumento. O tópico frasal é só isso, professor? Resumo do argumento? Sim, só isso. Simples, né? É um resumo de um ponto de vista que o período, aquele período frasal, vai abordar. Cada parágrafo, dessa maneira, vai ter um tópico frasal próprio, certo? Já que a gente pode criar um período para cada parágrafo, um argumento para cada parágrafo. A gente mantém... Peraí, cadê a página aqui com vocês? Pronto. A gente mantém aquele ritmo de introdução, 2 argumentos no desenvolvimento, né? Ou seja, 2 parágrafos para o desenvolvimento, cada um com um argumento diferente, e um de conclusão, que no caso vai ser a proposta de intervenção. Ah, professor, eu só fiz 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, e aí? Ok, tudo bem. Como eu falei para vocês, essa cara que eu fiz agora vai virar figurinha. Como eu falei para vocês, aí tem um monte de figurinha minha olhando assim para cima. Há, do verbo haver, há redações que podem ser muito bem desenvolvidas em poucas linhas. Mas aí você tem que ter um ótimo domínio do gênero dissertativo argumentativo, ter um bom repertório vocabular, um excelente repertório sociocultural, que é para você só colocar o necessário naquelas linhas e, sei lá, fazer uma redação maravilhosa em 16 linhas. Tá ótimo. Dá para fazer uma redação excelente em 16 linhas? Dá. Dependendo do seu nível, dá.
né? Ou seja, o que é que eu estou querendo fazer em relação com esse meu argumento? Dá para fazer uma excelente redação com 3 parágrafos, com apenas um parágrafo de argumento? Dá. Mas tem que ser um argumento muito bem estruturado, muito bem trabalhado. E o tópico, e nesse caso, como você vai ter, né, provavelmente apenas um período nesse parágrafo, apenas uma argumentação central, você vai ter só um tópico frasal, só uma ideia central, só uma ideia nuclear, partindo do princípio de núcleo. Até aqui, tá? Estão todos acompanhando? Tá todo mundo entendendo direitinho ou tá complicadinho? Bom, como quem cala consente, eu vou entender que está todo mundo equilibrado. Só um aviso, tá? Não se deve descrever mais de uma ideia central por parágrafo, certo? Por que, professor, não posso dar mais de uma ideia central para um parágrafo? A princípio, porque, esteticamente falando, estou falando do ponto da estética mesmo, tá? Não fica interessante introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha o tamanho desse parágrafo monstrengo. Ficou esteticamente desagradável. E partindo para o conteúdo em si, isso pode fazer com que o texto perca um pouco seu sentido, certo? Ele acabe tirando alguns pontos do autor, por isso, certo? E lembrando, aqui com a gente quase no mesmo, aliás, no mesmo caminho da correção do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? É no mesmo caminho. Só que lá a coisa é um pouco diferente. Tem uns corretores de redação que, misericórdia. A princípio, a gente poderíamos, certo? Bem que isso aqui vai ficar para uma aula só para isso, que existem, a princípio, 6 formas de construir um tópico frasal, certo? Que teríamos a forma de definição, de comparação ou contraste, declaração inicial, alusão histórica, divisão e interrogação. Eita, professor, é muito complicado, né? Depende do seu grau de atenção. Aí pode ficar um pouquinho complicado, sim. Mas eu estou falando isso aqui para a gente apenas entender uma questão de um exercício que eu vou passar para vocês aqui, certo? A nossa próxima aula vai ser só de tópico frasal. Você entendendo que tópico frasal é a ideia central, você consegue resolver bem essa nossa quarta questão que eu separei aqui, que na verdade foi retirada de uma redação do próprio Enem também, tá certo? E no caso, ano, hoje é 5, né? 5/10. O ano tá acabando mesmo. Bom, vamos lá. A primeira questão aqui era um pouquinho parecida com a primeira questão da atividade anterior, da semana passada, que a gente já tinha até resolvido. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, ficou bem mais lento. Vamos lá. Primeira questão, pessoal, diz o seguinte.
sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Podemos afirmar que suas principais características são contar uma história ou narrar um acontecimento verídico ou não, apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva, tem por finalidade instruir, olha só, instruir o leitor, interlocutor. Por isso, o domínio dos verbos, o predomínio, aliás, dos verbos no infinitivo. Trata-se de um texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, ou seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento. Valendo, podem responder. Só lembrando que eu não estou vendo o chat, então seria muito interessante que vocês pusessem a resposta, que vocês falassem a resposta, tá? Pronto? Acho que vocês puseram no chat, né? Deixa eu ver aqui. Se responder, né? Letra D. Muito bem, Sara. Resposta correta. Letra D. Certo? Texto dissertativo argumentativo, ele é, via de regra, opinativo. Ele se organiza em torno da defesa de um ponto de vista, que, no caso, obviamente, é o ponto de vista de quem o escreveu, certo? Ponto de vista também sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, que, no nosso caso, como nós já sabemos, porém é sempre importante lembrar, esse assunto, esse tema, vai ser um problema. Vai ser um problema do eixo científico, político, cultural ou social. E, como nós sabemos também, pode ser que esse problema seja, aliás, esteja dentro de dois ou mais eixos. Pode ser um problema ao mesmo tempo social e cultural, ao mesmo tempo cultural e político, pode ser ao mesmo tempo social e científico, certo? No caso, no ramo da ciência, passando
entendendo científico como tecnológico. Aqueles nossos trabalhos sobre, não sei se foi aqui, sobre o comportamento das pessoas e as redes sociais. Olha só, ao mesmo tempo que é um problema do eixo social, é do eixo científico barra tecnológico. Certo? As mídias sociais, a tecnologia, influenciando no comportamento das pessoas. Certo? E, claro, quem escreve o texto dissertativo, argumentativo, fundamenta a sua tese por meio de argumentos que, pelo menos, né, a intenção é de que sejam argumentos consistentes, certo? Argumentos coerentes, argumentos concisos, argumentos coesos e, no nosso caso aqui, argumentos convincentes. Eu acho que eu já falei essa palavra, argumentos convincentes. Porque você traz a sua ideia e você busca defendê-la. Para você defender alguma coisa, você tem que ser convincente. Olha, é por esses motivos aqui que o Brasil deveria agir contra as queimadas no Pantanal, contra o desmatamento na floresta amazônica. E quais são os seus argumentos? São esses aqui. Me convenceu. Gostei. É esse um dos vários objetivos da redação. Eu acho que você não estão vendo, não. Né? Deixa eu botar aqui na 2. A 2 é um pouquinho mais esticada. Só um pouquinho. Mas não foi difícil não, né? Isso daqui foi até fácil. Vamos lá, segunda questão. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. E não está no texto, né? Mas é importante falar, o cachorro é o único animal, aliás, que ama o seu dono mais do que a si. Exatamente, o cachorro ama o seu dono mais do que ele ama a si. Tenha um doguinho em casa. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho, orangotangos observam e enganam humanos distraídos, sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Hans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura, se não isso? Esse texto é retirado da revista Super Interessante. O título do texto traz pontos de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos. Olha só isso aqui, olha só que lindeza. Point of view, pontos de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são... Isso aqui a gente viu falando até mesmo da... do tópico frasal. Mas aqui não vai caber, não. Quais foram as estratégias do autor para sustentar seu ponto de vista? Definição e hierarquia, exemplificação e comparação, causa e consequência, finalidade e meios,
ou autoridade e modelo? E foi que o autor usou para sustentar seu ponto de vista, ou seja, para tornar seu texto convincente para nós. Tá? 2 minutinhos para vocês lerem e pensarem com calma. Vamos um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá. E, né? A B claro, é a mais interessante e aqui cabe dentro do assunto, né? Aqui no caso é a exemplificação e a comparação. No caso, a gente poderia também chamar no caso, no tópico frasal, como eu falei abrindo a aula, nós teríamos o contraste e a comparação, certo? Onde o autor, que nesse caso, saindo um pouquinho do nosso texto, indo para o tópico frasal, o autor, ele apresenta ideias opostas ou faz comparação entre os elementos considerados mais relevantes para o seu texto. Foi o que ele fez aqui. Né? Quando essa comparação é bem feita, o contraste pode demonstrar uma certa criatividade, certo? Informação e poder crítico. Isso demonstra aquela expressão que eu sempre uso, um bom repertório sociocultural, ou seja, uma boa memória de dados sobre vários assuntos. Por exemplo, abre aspas, falar de um texto cujo tema é educação no Brasil. Vamos lá. De um lado estão os professores, mal remunerados, sem estímulo e abandonados pelo poder público. Do outro lado, gastos exacerbados com computadores e inovação. Esse é o paradoxo da sociedade brasileira. Viram só? Contraste e comparação. E polos distintos. Polo norte, polo sul, polo positivo, polo negativo. E esse tópico aqui, essa frase que eu trouxe para vocês, é um tópico frasal excelente de um parágrafo que tem tudo para ser mais excelente ainda. Gente, deixa eu só fazer a frequência, porque
Tem bastante pessoas aqui, eu tenho receio de não dar tempo. Eu não fiz a frequência ainda no começo da aula. Dia 5, Arthur, está presente. Ele, está presente. Davi Ribeiro, Davi está por aqui. Evelyn Paz, está presente. Ingrid também está presente. Johanna não está. Alberto Júnior está presente. Patrício também está presente. Gisele está presente. Ian Leite está presente. Isabelle Almeida também está presente. Ítalo Almeida está presente. Joana Maria presente. João Lucas não. José Matheus aqui está presente. Júlia Evelyn está presente também. Laura está aqui, está presente. Flavinha. Parece que não está. Acho que eu tinha visto ela aqui. Talvez eu me enganei. Letícia Ribeiro. Luísa Ricardo. Luísa está aqui. Lívia Ferreira. Lívia está aqui. Maria Clara. Maria Clara não se encontra. Letícia Freitas. Maria Lúcia. Natália não está. Natália não tem tempo que não assiste minhas aulas. Sara. Stephanie. Juliane. Thiago está aqui? Não está. Vitor e Yasmin. Bom, vamos continuar. Enfim, na segunda questão, só para encerrar, quando o autor, no caso, ele faz essa enumeração de características humanas com as características de outros animais, o autor usa a estratégia da exemplificação e comparação, ou seja, a comparação pelo exemplo. A exemplificação ocorre quando os fatos que contribuem para justificar a tese são apresentados. Já no caso da comparação, há um confronto entre as duas realidades diferentes, ou seja, quando você traz os elementos que vão justificar a sua tese, certo? Que vão servir de base para o seu ponto de vista, nesse caso aqui, você vai estar exemplificando, certo? Quando você traz o confronto, certo? De ideias opostas do país que mais investe em educação, porém não tem os melhores índices, no caso da América do Mercosul, tá? O país do Mercosul que mais investe em educação é o Brasil, porém ele está atrás de outros países. Então você está confrontando aqui as ideias. Quando você fala que o país que mais investiu no combate à pandemia do coronavírus, dado esse que eu não sei se é correto, tá? Mas que não é o país com os menores números proporcionais à sua população, é claro. Então você está comparando aqui, confrontando, aliás, duas ideias, duas realidades diferentes, tá bem? Terceira questão, vamos lá. Também retirada. Nossa, não vai dar tempo.
chatinho. Não vai dar. A terceira questão é o seguinte, vamos lá. Leia atentamente o parágrafo abaixo, retirado de uma redação modelo Enem. Mexa-se. Verbo no imperativo, associado à prática de atividades físicas, aliás, fundamental para aqueles que almejam uma vida longa e saudável. Estar em movimento é um hábito que deve ser cultivado desde cedo na vida das pessoas, desde a infância. O que vemos hoje em dia, entretanto, vai justamente na contramão dessa ideia. Um dos grandes desafios do século XXI é encontrar maneiras de combater a apatia e o sedentarismo que tomou conta das crianças do Brasil e do mundo. Letra A. Qual é a tese dessa introdução? E a letra B vai pedir para você elaborar 2 argumentos que sustentem a tese dessa introdução que vocês vão retirar. Vamos ler com calma, novamente, mais uma vez, para que a gente possa discutir. Enquanto isso, se você já está pensando na tese dessa introdução aqui, já coloque, tá? Não vamos perder tempo, não. Mexa-se. Verbo no imperativo associado à prática de atividades físicas. Você já vai pensando no seguinte, no tema dessa redação. O que é que provavelmente foi o tema dessa redação? Porque quando você pensar nisso, você vai começar a raciocinar qual foi o pensamento dessa pessoa para introduzir sua redação com esse texto. Assim você vai estar mais ou menos alinhado com esse pensamento para você chegar nessa tese da introdução, caso você ainda esteja perdido. Mexa-se, verbo no imperativo, associado à prática de atividades físicas, fundamental para aqueles que almejam vida longa e saudável. Estar em movimento é um hábito que deve ser cultivado desde cedo na vida das pessoas, desde a infância. O que vemos hoje, nos dias de hoje, aliás, entretanto, vai justamente na contramão dessa ideia. Um dos grandes desafios do século XXI é encontrar maneiras de combater a apatia e o sedentarismo, que tomou conta das crianças do Brasil e do mundo. Qual é a tese dessa introdução, pessoal? Se não responderem aqui, não tem problema não, tá? Fica para casa. Essa é a quarta questão, mas eu queria só que vocês externassem as ideias de vocês. Sem medo de errar, tá bem? O principal aqui é esse. Uma disciplina de entendimento um pouco mais aberta. E aí, pessoal, conseguiram raciocinar alguma tese para essa introdução? Um pouquinho perdidos ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, infelizmente deu a nossa hora, certo? Eu vou deixar essa atividade no Google Sala de Aula. A gente corrige ela na quarta-feira também.
Tem mais duas questões. Essa que a gente viu e a quarta questão. Só sobre redação, apenas sobre isso. E na quarta-feira a gente vai dedicar nossa aula sobre os tópicos frasais, também é um assunto um pouco longo, mas não é complicado, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima aula de história, que no caso é amanhã. Até mais, pessoal. Oi, gente, boa tarde novamente. Vamos dar prosseguimento aí na nossa atividade.